Tarde. Boa tarde, professor. Tudo Prazer, grande prazer estar aqui, começando o ano na TV Prevê, é muito bom. Bom, e nós esperamos que seja um ano melhor para a saúde, até porque o Fernando lutou desesperadamente para que a Fundação da Saúde saísse e agora ela já é uma realidade. Então, nesse ano de 2015, nós temos uma ferramenta importantíssima na mão, segundo a sua ótica, para resolver os problemas da saúde de Bauru. Ninguém melhor do que você para fazer um preâmbulo agora para o nosso telespectador, como está a Fundação da Saúde. Professor, eu falo com bastante satisfação isso, toda a discussão da Fundação, a implementação da Fundação foi um processo bastante demorado, né? É um organismo novo, trazia uma série de inquietações. Nós começamos esse processo em 2011, né? E ela começou a funcionar na prática já agora em finais de 2014. E para colocar um organismo desse tipo a funcionar, eu posso dizer, professor, que nós fizemos o possível e o impossível, não é? Não é fácil colocar um organismo como esse em funcionamento. E hoje a gente fica muito satisfeito em dizer que é uma realidade. E uma realidade que tem trazido, pelo menos numa análise preliminar, frutos muito bons para o sistema de saúde. Nós fizemos uma espécie de desafio para a Fundação. Era véspera de Natal, nós iríamos ter o Natal, os feriados de final de ano, Ano Novo, a Fundação começando o seu funcionamento e nós demos um empreendimento para a Fundação que era resolver a atenção médica da UPA da Bela Vista, que tinha sido ao longo do tempo o maior problema da Secretaria. Então a gente pegou a Fundação no seu comecinho, num período crítico do ano, e deu a ela o trabalho mais crítico que a gente tinha dentro da Secretaria. E ela conseguiu vencer esse período. A partir do momento que começou a funcionar com a Fundação, foi no dia 24 de dezembro, vem funcionando regularmente a equipe médica da Bela Vista através da Fundação. Então eu acho que foi um empreendimento de grande sucesso. E agora a gente já está se preparando, inclusive, para expandir um pouco isso. É possível que a Fundação também assuma, a gente já está fazendo estudos nesse sentido, assuma o serviço médico da UPA aqui do Ipiranga, não é? Que é a outra que tem sofrido com interrupção de atendimento. Nós não queremos isso. Eu sempre disse isso aqui, né? A gente não é por determinação nossa, planejamento nosso, que as UPAs paravam de funcionar. Paravam de funcionar porque não tinha outro jeito. E agora, felizmente, acho que nós demos jeito. Eu tenho a impressão que esse ano aqui, tudo vai funcionar regularmente, sem mais nenhuma interrupção. E para conseguir isso, a gente não teria conseguido isso se não fosse o trabalho da Fundação. Então é um empreendimento que está começando, nós estamos começando de forma muito participativa de todos que fazem parte da Fundação, são vários municípios, não é só o município de Bauru, a gente tem participado a todos os municípios, tudo que está acontecendo. A Fundação terá várias missões já neste começo de ano em relação aos outros municípios também, não é? Então eu acho que a Fundação começou muito bem e eu acredito que vai ser um projeto que vai vingar. Quantos profissionais vocês já contrataram, Fernando? Olha, professor, nós fizemos uma modalidade na Fundação que nós estamos fazendo uma contratação, a contratação é individual do profissional, mas usando a pessoa jurídica dele. Então ele não é contratado como um funcionário, né, um trabalhador da Fundação. No começo, isso foi uma procura crescente. Nós já tivemos mais de 40 colegas médicos interessados em trabalhar na Fundação. Destes, cerca de 20 estão já participando regularmente, estão assinando os seus contratos que possibilitam eles trabalhar na Fundação. Mas eu acredito, pelo movimento que nós temos visto, este tem sido um processo crescente. A adesão é crescente, então isso também nos deixa muito satisfeitos, porque às vezes a gente lança coisas que no começo empolga e depois aquilo vai murchando, né? A Fundação parece ser exatamente o contrário. Ela começou mais limitadinha, modestamente, e parece que ela está expandindo ao longo do seu funcionamento, então eu acho que isso é muito bom. Está faltando médico ainda nos fins de semana nas UPA, Fernando?
faltou neste final de ano, professor, e faltou uma falta bastante pequena neste último final de semana agora, este que passou. Já diminuiu muito a falta de profissionais, nós temos menos interrupções do que nós tínhamos antes, mas nós ainda estamos tendo alguma falta. Esta é a razão pela qual nós estamos fazendo estudo na Fundação para que ela possa assumir também a UPA do Ipiranga. Se a Fundação assumir a UPA do Ipiranga, nós temos médico em jornada regular para todo o sistema. Então, não há necessidade da Fundação assumir outros serviços. Ela vai se dedicar a essas duas UPAs e a outras coisas que ela tem que fazer, como, por exemplo, o Programa de Saúde da Família e outras coisas. Estas duas UPAs geridas pela Fundação, a escala médica, né? Nós estamos nos restringindo na atuação da Fundação. Estão funcionando no final de semana. As escalas médicas. Bela Vista está funcionando pela Fundação, Ipiranga está sendo estudada ainda, né? Mas acredito que se a Fundação venha a pegar as duas, eu acho que é o que tende a acontecer, a escala vai ser regular em todas as outras duas UPAs, Geisel Redentor e Meridota, Pronto Socorro Central e SAMU. Na verdade, professor, nós fizemos uma rede de serviços em Bauru muito grande, não é? Nesses 6 anos aqui de governo do prefeito Rodrigo Agostinho, nós saímos praticamente de um atendimento centralizado no Pronto Socorro Central para uma rede que hoje é composta por 6 serviços, né? 4 UPAs, mais o Pronto Socorro Central, o PAI, e ainda um serviço de atendimento móvel que é o SAMU, que era menorzinho do que é hoje faz um atendimento regional. Então, a expansão de serviços foi muito grande. Eu me lembro que quando eu cheguei na secretaria, eu fui entrevistado, acho que na primeira semana, pela imprensa local, e me disseram assim, qual que é a prioridade? Aquela pergunta clássica, né, de quando a gente está chegando, qual que é a grande prioridade da saúde? Eu disse, olha, a grande prioridade da saúde em Bauru é acesso. As pessoas precisam ter acesso. Verdade. Eu não tenho dúvida que nós ampliamos muito o acesso da população. Hoje ela consegue adentrar. Temos um monte de problema, eu sempre digo isso aqui, né? Temos um monte de problema, especialmente na área especializada, exame especializado, consulta especializada. Temos que avançar muito porque as pessoas ainda esperam muito para resolver definitivamente tudo que elas têm que resolver. Mas eu acho que a gente tem uma rede hoje completamente diferente do que a gente tinha em 2009, no começo de 2009. Fernando, com esses problemas que o país está enfrentando, você acha que você vai ter diminuição no orçamento da Secretaria da Saúde? A verba que vem do governo federal vai ser menor, na certeza? Ou você espera que pelo menos repassam a inflação? Eu acho, professor, que do ponto de vista da verba federal, ela vai ser mais ou menos estável em relação ao que a gente recebe hoje. Nós ampliamos bastante a participação do governo federal também nesses 6 anos, né? A gente mais que dobrou, quase triplicou os recursos do governo federal. Eu acho que essa é uma coisa importante de destacar. Acho que nós vamos ficar estáveis. Eu não tenho expectativa, pelo que a gente vê no quadro nacional, eu não tenho expectativa que a gente tenha grandes incrementos. Nós estamos gastando 26% do orçamento municipal em saúde. Eu acredito que nós vamos manter esse índice. Agora, se a gente tiver uma crise muito grande no município, do ponto de vista da economia do município, diminuir muito a arrecadação do município, aí nós vamos ter consequência, aí vai ser atingida a área da saúde, porque ela é muito sensível. A área da saúde trabalha sem folga nenhuma. Claro. Não é? E é uma área, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, é uma área muito cara. Eu acho que a área mais cara do governo é a área da saúde, porque tem profissionais especializados. Por exemplo, 30%, a secretaria hoje tem 1.700 funcionários, 30% do quadro é profissional de nível universitário. Então, isto é uma coisa que demanda um gasto bastante significativo, não é? Então, ela é muito sensível a essas variações. Mas nós estamos torcendo aí para que a gente tenha uma estabilidade econômica para conseguir atravessar o ano de 2015 sem solavanco. Se a gente se mantiver naquilo que está projetado no nosso orçamento atual, acho que a gente consegue essa travessia. 2014 foi difícil, a gente teve que fazer uma série de remanejamentos orçamentários, contamos com a Câmara Municipal que compreendeu essa necessidade e aprovou uma série de ajustes no orçamento,
Mas foi um ano bastante difícil. Agora, também foi um ano que nós mudamos a estrutura do orçamento. Então, nós estamos conseguindo hoje, professor, fazer uma coisa que é enxergar onde a gente gasta recursos com mais facilidade do que a gente via antes. Então, isso ajuda a gente a gerenciar o sistema. Vamos ver uma perguntinha? Vamos lá. Helena dos Altos da Cidade. Doutor Fernando, eu dependo do omeprazol. E já faz 3 meses que não encontramos no núcleo da Vila Cardia e nem na farmácia municipal na Quintino Bocaiúva. Realmente está em falta? Tenho a informação que só chegará no fim do mês. Minha receita está vencida, pois já faz 3 meses que não consigo retirar a medicação. O que eu devo fazer? Bom, Helena, o que pode estar acontecendo, eu não tinha notícia especificamente desta medicação estar em falta, mas uma coisa que acontece no final dos anos, todos os anos acontece isso, e no começo dos anos, é que os laboratórios produtores dão férias coletivas. Para que a gente se ajuste a isso, a gente tem que fazer grandes estoques antes do final do ano, e nós não conseguimos fazer isso no ano que passou. Até por essas dificuldades, a gente entrou este ano aqui com menos estoques do que a gente tinha antes. Então, é possível que no mercado distribuidor, em geral, quando eles dão essa informação, olha, até o final do mês está regularizado, é porque já tem empenho, já tem compra feita, licitação, tudo mais, é só uma questão do medicamento ser reposto pelo laboratório. Eu espero que seja isso que tenha acontecido. Em relação à receita estar vencida, mesmo que a receita já tenha 3 meses, se você faz acompanhamento regular, tem 2 caminhos. Você pode ir com essa mesma receita, com esta situação que você está vivendo, não vai haver empecilho para que eles forneçam medicamento. Nós até temos discutido muito isso. As pessoas que são controladas não precisam renovar a receita muito frequentemente, elas podem ser acompanhadas com tempos maiores. Mas se tiver oportunidade, você pode passar no núcleo Jardim Europa e dizer, olha, eu estou com a receita vencida, eu preciso pegar a medicação, queria renovar a receita. Certamente um profissional médico lá vai renovar a receita para você. A gente lamenta essa situação porque a gente sabe que as pessoas não podem ficar sem medicamento. Nós queremos atingir um dia uma situação em que a gente não tenha falta de medicamento. Infelizmente, no Brasil, às vezes falta até na rede privada, vai na farmácia comprar o medicamento e não tem o medicamento. Às vezes isso também acontece, e até com maior frequência, na rede pública. Então o caso do omeprazol é esse, se chegar até o final do mês, então já deve estar chegando essa medicação, eu recomendo que você faça isso, Helena, e eu, de antemão, lamento que a gente passe por isso e você tenha tido essa dificuldade nesses 3 meses. Como é que está a situação da dengue, Fernando? Pois é, professor, curiosamente a dengue, nós estamos aí há uns 3 meses sem ter detecção de casos autóctonos. O que aconteceu naquele ano daqueles números Aquelas astronômicos em Bauru? Eu acho que é o seguinte, acho não, né? Eu acho, a ciência tem eu já estudado pensei, isso. Eu vou falar antes de você falar. Eu acho que ainda não acharam a explicação correta para o que aconteceu. É isso mesmo. É verdade se sabe muito pouco sobre dengue. Sabe por que a gente sabe pouco? Porque assim, às vezes a gente tem uma situação, por exemplo, naquele ano que a gente teve, foi não o ano passado, o ano retrasado. Não. O ano retrasado. Uns 4 anos. Isso não, mas o ano retrasado que a gente teve mais casos. Então foi retrasado, 3 retrasado, anos. Então. Teve mais casos. Bom, estava tendo também em outros municípios, eu lembro que Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, estava tudo estourando. E Araçatuba também praticamente acabou a dengue. Quando a gente pega e olha lá, vamos cruzar quanto tem de caso e quanto tem de índice de infestação do mosquito, nem sempre onde tinha mais infestação tinha mais caso. Bauru, por exemplo, antes de ter aquela eclosão do número de casos, aquela epidemia, tinha um índice relativamente controlado de mosquito. Então, possivelmente, existem explicações para isso. Numa pequena região, embora o índice médio seja bom, numa região ou outra acumula muita quantidade de mosquitos. Pode acontecer.
Mas eu acho o seguinte, a explicação verdadeira, que nós não atingimos ainda, você tem toda a razão nisso, é uma explicação climática. Por exemplo, nesta fase agora, eu acho que tem que ser estudado qual é a interferência de uma situação climática seca como nós estamos tendo e com essa altíssima temperatura. Mas tem lugar que aumentou e a temperatura também está. Teve lugar que ficaram com os números de Bauru piorado. E que estava baixo lá, que coisa gozada. Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade de entender. Mas, por exemplo, agora nós estamos numa fase do Estado, o Estado inteiro está mais ou menos... Controlado. Não está tendo caso, eu não sei se está controlado. Diminuiu. Por exemplo, como é que a gente pode comprovar isso? E eu já coloco aqui de alerta, vamos nos preocupar com o mosquito. Eu vou falar de novo isso aqui, toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Pelo seguinte, porque se tiver uma situação das larvas estarem em estágio latente, não está chovendo. Então, as larvas ficam lá, elas não eclodem. Se começar a chover, as larvas eclodem todas. E pode ser que a gente, neste momento de eclosão das formas adultas, tenha uma explosão de quantidade de pernilongo, que é o vetor, o Aedes aegypti, e aí a gente consiga expandir o número de casos. Então, esta é uma coisa importante. Segunda coisa importante, professor, é o seguinte, epidemia de dengue, eu disse isso aqui quando aconteceu no ano retrasado, esta epidemia que nós tivemos. Depois que explodiu, da explosão, até um certo número de casos a gente controla. Depois que explodiu, pode esquecer. Pode esquecer, não controla mais. E eu falei várias vezes aqui, olha, nós vamos ter milhares de casos mesmo, porque não vai controlar, porque já está explodida. Isto é a experiência que o mundo inteiro tem. Todo lugar que tem dengue tem um comportamento desta maneira. Agora, a gente está comemorando, a gente teve pouco caso perto de outros cenários. No ano passado, quantos casos foram? Foram cerca de 300 casos. Pelo amor de Deus. Naquele outro ano chegou, acho que quase 20 mil, não foi? Não, foi 4.500 casos. Então foi Araçatuba que foi 20 mil. Foi 20 mil, Ribeirão Preto 27 mil. 27 então, mil, várias regiões que tiveram situações Pior dramáticas. Bauru, Agora, nós temos um risco adicional que está começando no Brasil, que é a chamada febre chikungunya. Febre chikungunya é um vírus específico, diferente do vírus da dengue, não é igual ao dengue, dá sintomas parecidos. Transmitido pelo mosquito também. Transmitido pelo mesmo mosquito. Mesmo mosquito. Então a gente pode vir a ter febre chikungunya aqui na nossa realidade. Onde arrumaram esse nome, chikungunya? Eu acho que é da Ásia, Malásia, aquele lado lá que é onde detectaram inicialmente a doença. O Pedro Valentim aparece aqui, ele fala lá, secretário, nós temos que ser justos. Quando a situação não está indo tão bem que se fazer, não está indo boa, tem que se fazer crítica construtiva. E quando está indo bem, tem que se elogiar. Analisando a UPA da Bela Vista, a Fundação Regional de Saúde está se saindo bem. E pergunto, já se tinha este projeto há alguns anos tramitando, por que demorou tanto para colocar em prática? Foram, o Pedro 4 anos, né? O Pedro sempre atento. Foram as várias fases que a gente precisou vencer no projeto. Eu acho que foi um pouco a decorrência também do conflito político. Eu estava me lembrando, vindo para cá hoje, que mais ou menos nessa época, acho que foi em 2012, o projeto já tinha sido apreciado na Câmara e tudo mais, nós tivemos aqui, num programa, num enfoque regional aqui, a minha presença, a presença de um representante do Fórum Popular de Saúde, representante sindical, que tinha uma visão contrária à fundação. Então a gente passou por vários momentos com várias tratativas. Esse assunto foi tratado politicamente pela sociedade. Isto demandou um certo tempo. A outra coisa que atrasou foi que nós colocamos um dispositivo na lei em Bauru, que era a apreciação do estatuto da fundação pelo legislativo. Isso era entendido juridicamente como impropriedade. Enfim, isso teve marchas e contramarchas, acabou se aprovando na Câmara Municipal aqui
o estatuto, embora a fundação não seja uma fundação do município de Bauru, ela é uma fundação intermunicipal, que vários municípios participam. Mas, enfim, acho que eu estou só colocando aqui aspectos históricos que tiveram uma relação com este tempo de demora em se finalizar. E agora, mais recentemente, o problema para operar mesmo. Para operar um empreendimento no Brasil não é fácil. Fazer toda a regularização fiscal, tributária, inscrever na Receita Federal, nos vários órgãos de inscrição, registrar a fundação, que é o que faz ela nascer, é o registro em cartório, não é a lei que faz ela nascer, é o registro em cartório. Então, registrar tudo isso demanda um esforço burocrático bastante grande. Não é fácil, eu disse aqui, nós fizemos o possível e o impossível e eu tenho certeza que sem o empenho que nós tivemos, em qualquer outro lugar, a fundação não teria funcionado no prazo que ela funcionou aqui. Então, a gente fez a lição de casa bastante bem. E eu fico muito satisfeito, eu sei que você, Pedro, é uma pessoa que acompanha todos os fatos da cidade muito atentamente. Um depoimento seu é muito valioso de que realmente a fundação está operando lá e as coisas estão indo bem. Melhorou as coisas. Melhorou. Então, a gente quer isso. Pedro colocou bem. E para... Eu não respondi anteriormente, a palavra chikungunya vem lá da Ásia, eu não sei exatamente em que língua que ela tem tradução. Não é da África, não? Pode ser que seja da África, pode ser que seja da África. Mas as coisas de vírus exóticos é de lá. África. Mas ela quer dizer, eu sei a tradução do que ela quer dizer, ela quer dizer pessoa curvada, porque ela provoca, especialmente nas pessoas mais idosas, muita dor articular. E a pessoa acaba ficando curvada por causa da dor. Então, chikungunya quer dizer pessoa curvada. Uma curiosidade aqui. Espero que não tenha sido eu que trouxe isso. Mas há uns 10 anos atrás, eu fui na África. Rapaz, mas quando cheguei... Mas na África do Sul, que é primeiro mundo, né? Primeiro mundo. Mas eu cheguei, dali uma semana, deu uma febre. Olha... E toma remédio. Fiquei 40 dias de febre, ninguém descobriu o que era. Aí sarou sozinha. Ainda bem, né? Que sarou sozinha. Espero que não seja chikungunya. 10 anos é muito tempo já, né? Entendeu? Os hospitais de Bauru estão sob a administração da FAMESP. Para a saúde da região, isso melhorou? Melhorou muito, professor. E melhorou também para a saúde da cidade de Bauru, não é? Eu acho que o fato da reativação que a FAMESP fez, eu acho que a gente tem que fazer um reconhecimento a todo momento a essa ação da FAMESP, recuperando o funcionamento do hospital de base. O hospital de base é um hospital vital no funcionamento do sistema de saúde aqui na cidade de Bauru. Para os munícipes de Bauru, é um hospital vital. E a FAMESP assumiu esse desafio, pegou esse hospital, colocou para funcionar. Ele nunca parou de funcionar, mas ele tinha reduzido muito o atendimento na época que estava sendo gerido pela interventoria da Associação Hospitalar de Bauru. Enfim, todo mundo sabe da crise que nós vivemos aí, vivemos 3 anos de crise hospitalar seríssima. Então, este fato da revitalização do hospital de base, revitalização da maternidade de Santa Isabel, aliado ao fato do funcionamento hoje do hospital regional, não é? E que vem dando um suporte bastante bom para Bauru e para a nossa região. E mais uma coisa que nós, junto com a Secretaria, implantamos aqui, que é a regulação das vagas. Então, hoje, se precisa da internação no pronto-socorro, a gente liga nessa central da Secretaria e a central organiza como é que vai ser o atendimento, coloca as pessoas dentro dos hospitais e tudo mais. Então, isso fez com que melhorasse muito a assistência hospitalar. Professor, eu me lembro no ápice dessa crise, que eu fui um dia aliás, fui vários dias e vi a mesma situação no pronto-socorro. Chegava lá, tinha 50 pessoas naqueles corredores, nas macas. E isso acabou, né, Fernando? Acabou. Então, hoje a gente tem pessoas aguardando internação, numa cidade como Bauru, com uma cidade de 400 mil habitantes, tem aí 15 pessoas, 20 pessoas, tem alguns dias que isso aumenta para 30 pessoas,
mas ninguém espera mais como esperava antes, Não, 4 dias, 5 dias, quer dizer, acabava sendo tratada dentro do pronto-socorro municipal. Isso acabou em 24 horas, no máximo 48 horas, dependendo da situação. Situações graves rapidamente são acomodadas dentro do hospital. Eu não tenho a menor dúvida que nós melhoramos muito. Agora, isso, viu, professor, precisa também ser entendido até para a gente apoiar esses hospitais nas suas iniciativas. Isto restringiu um pouco, esta melhora no sistema de urgência e emergência restringiu um pouco aquelas cirurgias que são programadas. Então, hoje, há mais pessoas na fila das cirurgias programadas. Acredito que a gente vai ter que ampliar o número de leitos para também ajudar a resolver isso, mas eu acho que todos juntos, trabalhando para essa mesma situação, eu acho que a gente consegue esta melhoria global. Eu não tenho dúvida, a situação hoje de atenção hospitalar SUS na cidade de Bauru está muitas vezes melhor do que a gente teve no passado recente. A Agenda TV sente isso, era brincadeira. Não tinha semana que não tinha uma ou duas pessoas ligando na TV reclamando de atendimento de familiar nos pronto-socorros. Não tinha. Hoje, praticamente, não existe mais reclamação. Ou uma ou outra que aparece de vez em quando. Entendeu? Era uma coisa impressionante, entendeu, né? Graças a Deus, porque não tem coisa mais degradante do que uma pessoa precisando de um atendimento de pronto-socorro. Não tem dúvida. E não conseguir, a família desesperada e tudo mais. Inclusive, professor, eu vou aproveitar para mencionar aqui, nós estamos também implantando na Secretaria uma coisa importante, até o Pedro Valentim é um grande entusiasta disso, ele sempre tem comentado sobre isso, nós estamos implantando várias ferramentas informatizadas, fazendo o processo de informatização da Secretaria. Vamos ter prontuário eletrônico informatizado e estamos implantando um programa da Secretaria Estadual de Saúde, foi disponibilizado para nós, que é um programa que faz o acompanhamento, por exemplo, a pessoa vai no posto de saúde, aí precisa de uma consulta especializada, precisa de um exame especializado, esse programa serve para fazer o cadastramento das pessoas e o acompanhamento das pessoas que necessitam destas situações para agilizar, para que as pessoas tenham mais rápido o seu exame subsidiário, o seu exame mais complexo, a sua consulta com o especialista mais rapidamente. Então, isso é uma coisa que nós estamos fazendo em colaboração com a Secretaria. Toda vez que a gente colabora, que o trabalho é mais colaborativo entre a Secretaria Municipal, a Secretaria do Estado e o Ministério, as coisas vão certamente fluir melhor. O Luiz Cláudio pergunta: Fernando, na rua Bernardino de Campos foi construído um prédio com o programa Saúde da Família. Já faz um bom tempo que está vazio. Logo vai ter que fazer uma reforma por falta de uso. Qual a previsão para que esse prédio não permaneça vazio? Eu sei, é ali, acho que na quadra 23 da Bernardino, fica ali no Jardim Jussara. Ali é uma unidade de saúde, vai ter 3 equipes de saúde da família e a restrição que nós tivemos para colocar ela em funcionamento durante o ano passado, a unidade ficou pronta no ano passado. E a gente teve uma restrição do orçamento, a gente precisava fazer um aditivo contratual com a Sorri, que é quem opera o Programa de Saúde da Família, para que os profissionais fossem contratados e alocados para essa unidade. Isso deverá acontecer agora, neste primeiro trimestre deste ano, esta unidade deverá já estar em funcionamento. E a gente tem procurado prover todos os meios de que a unidade não se deteriore nesse tempo, Luiz Cláudio, nesta preocupação que você colocou, que também é uma preocupação nossa, né, que a unidade seja conservada para que já no início desse ano possa vir a funcionar. A ideia é que ela funcione rapidamente, vai ser importante no sistema de saúde daquela região. O doutor Natanael, ele coloca: senhor secretário, é necessário lembrar que sindicalistas e vereadores que foram contra a Fundação Regional, que por serem contra a privatização da saúde, todos têm plano de saúde particular. Eu não quero nem julgar esse, mas veja, eu acho que há todo o direito em ser contra e há toda a apreensão em que a gente preserve o Sistema Único de Saúde. Eu acho que eu sempre tenho dito isso. O que precisa ser preservado é o Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde é um sistema
universal, atende todo mundo gratuitamente. É uma coisa muito importante, doutor Natanael. Eu tenho certeza que o senhor concorda com isso. E a preservação do sistema é importantíssima. Eu não acredito, eu não vejo a Fundação como outras pessoas já viram, que ela é um movimento privatizante. Eu não vejo dessa maneira. Claro que não. Eu acho que a Fundação é um mecanismo auxiliar do poder público para conseguir fazer coisas que são difíceis de fazer na administração direta. Eu sempre disse nesta linha. Não é? Há pessoas que não concordam comigo, que têm uma visão diferente da minha, a gente tem que respeitar as visões que são diferentes da nossa. Eu acredito que muita gente tem plano de saúde e que às vezes participa também do SUS, porque o SUS tem ainda problemas de funcionamento e tudo mais. Eu não faço esse julgamento, porque às vezes as pessoas fazem julgamento moral. Olha, o sujeito foi contra, mas tem plano de saúde e tal. Eu não gosto de fazer esse tipo de julgamento, porque eu acho que é um julgamento discriminatório. Eu acho que as pessoas tinham o direito de ter posições contrárias, manifestaram essas posições. Eu acho que a gente discutiu. Uma coisa que ninguém pode contestar é que a Fundação não foi um movimento goela abaixo de ninguém. Ela foi discutida pela sociedade, ela foi debatida na Câmara. Tudo que nós estamos fazendo tem um grande grau de transparência. Nós estamos procurando o Ministério Público para nos ajudar. Vamos fazer certo. Eu tenho tido um cuidado, eu sou presidente do Conselho da Fundação. Não sou eu que administro o dia a dia dela, mas sou presidente do Conselho. Eu sempre digo, olha, vamos começar certo, vamos fazer as coisas certinho aqui na Fundação, porque é importante que ela seja um mecanismo auxiliar do nosso sistema público. E uma coisa que a nossa Fundação tem, por isso que eu não concordo com essa ideia de privatização, é o seguinte, ela tem que agir de acordo com as regras, legislação e princípios do SUS. Ela não pode cobrar de ninguém, ela não pode fazer contrato com plano de saúde, com esse tipo de coisa. Ela é 100% pública. Então, eu acredito que uma fundação montada pelos municípios, que são organismos públicos, que atende 100% de acordo com a regra do SUS, ela é um organismo público, não é um organismo privado. Não tem mais público do que isso, né, Fernando? Ó, a Maria do Carmo, ela pergunta para você, a unidade da família da Bernardino de Campo já foi inaugurada, mas quando que vai entrar em funcionamento? Não, ela nem chegou a ser inaugurada ainda, ela foi concluída, né, Maria do Carmo? Ela está concluída e é o que eu disse, ela deverá entrar em funcionamento agora no primeiro trimestre do ano de 2015. Não aconteceu isso ainda porque nós tivemos um problema orçamentário para suplementar o contrato que nós temos com a Sorri, para que a gente contratasse as pessoas necessárias para o funcionamento dela durante o ano passado, mas a gente pretende fazer isso agora, nesse primeiro trimestre. O André faz uma pergunta, eu não sei se você tem condições de responder, mas vamos fazer. Como ficou a situação do menino que, por negligência de um plano de saúde, teve que continuar o tratamento em sua residência? Como a secretaria analisa esse caso? E que suporte ela pode dar para a família? Olha, eu não sei de que caso especificamente eles estão falando. Eu desconheço, não me ocorre aqui nenhum caso que eu conheça que tenha esse histórico, não é? O que eu posso dizer, eu queria fazer uma manifestação aqui, que acho que é importante as pessoas também entenderem, e para reforçar a importância do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nós temos tido uma situação no Brasil, um pouco o sonho de consumo de todo mundo ter plano de saúde. Esta melhoria das condições sociais que nós tivemos na sociedade nos últimos anos levou as pessoas a procurarem. Um dos primeiros bens que as pessoas corriam atrás era de plano de saúde. Agora, o que nós constatamos na nossa realidade é que nem sempre os planos de saúde são suficientes para aquilo que as pessoas precisam. E muitas vezes elas recorrem ao SUS. Há muitos relatos que eu conheço de pessoas que saíram do SUS, foram procurar o plano de saúde. Quando tem uma emergência, em vez de plano de saúde, vai para a nossa rede de UPAs, por exemplo. Ou quando tem um tratamento caro, precisa fazer quimioterapia, né? Tratar câncer. Então, acho que a lição que eu acho que um caso desse tira é que nós ainda temos problema no sistema de saúde no Brasil, que não é um problema só localizado no sistema público. Pelo contrário, o sistema público tem melhorado muito. Eu tenho 30 anos de estrada no sistema público de saúde.
Se eu comparar como o sistema avançou ao longo desses 30 anos, a evolução foi uma evolução extraordinária, não é? E tem avançado mais, eu acho, inclusive, do que o setor privado. Porque a saúde, no mundo inteiro é assim, tem ficado, para se prover tudo que as pessoas precisam, cada vez mais cara. E isso é um desafio para o sistema público, é um desafio também para o sistema privado. Sem dúvida. Então, eu acho que nós temos um problema global, temos que nos unir aí para resolver a saúde do brasileiro como um todo. E nesse caso em particular, eu não tenho as informações para dar uma resposta mais positiva nisso. Fernando, mais alguma coisa? Professor, já abusei aqui da bondade da TV Prevê, dizer que é sempre uma grande satisfação vir aqui à TV Prevê. A TV Prevê continua na sua missão de discutir os problemas da cidade, discutir os problemas regionais, e eu acho que essa é uma questão importantíssima para a preservação da nossa democracia. Então eu queria aqui aproveitar e cumprimentar a TV Prevê e dizer da minha satisfação em estar com você aqui, toda vez que eu venho aqui. Olha, eu vou fazer um depoimento aqui. Olha, eu já vi o Fernando entrar aqui arrasado para dar entrevista. E toda vez que eu chamo, ele vem preocupado com os problemas. Hoje eu estou vendo você rejuvenescido, entendeu? Abrimos mais caminhos, né? Isso daí me deixa extremamente feliz, eu que gosto muito de você, viu, Fernando? Professor, um grande abraço, viu? E eu acompanhei a sua luta para que essa fundação saísse. E agora vamos acompanhar o sucesso da fundação no ano de 2015. Tomara. Muito bom. Bom, eu continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Ontem eu não pude vir, então não falei nada do atentado absurdo que teve na França. A França que é o berço da liberdade individual, mas todo o fanatismo de qualquer ordem política, religiosa, social é um verdadeiro absurdo, né? E nós temos que aprender a viver com diversidades, com adversidades, né? E, lamentavelmente, foi uma intolerância religiosa terrível. Agora, pelo menos uma coisa, de toda essa desgraça, a gente pode dizer que os caras da revista, com tudo que tinha acontecido anteriormente, são os caras mais corajosos do mundo, eu não tenho dúvida em falar isso. Se eu tivesse um troféu aqui, quem é o cara mais corajoso? Eram os chargistas dessa revista. Realmente, e o francês é assim, né? Ele mostra para o mundo que é o berço da... Não tem. É o berço da liberdade mundial. E é muito importante a liberdade de pensamento, de expressão e etc. Ninguém pode ser condenado por pensar diferente de você. Eu agradeço a sua audiência. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.